Bom, então vamos começar agora a segunda aula, que é a função social da linguagem. E só para lembrar, o porquê que eu escolhi esse tema literatura e linguagem para fazer o nosso curso. Eu falei lá no presencial que eu sou professora de literatura infantil, sou da sala de leitura, pela manhã, e à tarde eu trabalho como fonoaudióloga clínica. E por muito tempo eu tinha a sensação de que eu era duas pessoas diferentes, que eu tinha dupla personalidade. E, e aí um dia eu estava usando meu protocolo de avaliação, chamado ABFW, eu não estou com ele aqui para mostrar novamente, e nesse protocolo de avaliação, desenvolvido pelas professoras da USP, nós avaliamos a linguagem das crianças em 4 segmentos: vocabulário, fonologia, que é a produção e a percepção dos sons, fluência, que aí a gente vai falar um pouquinho da gagueira, e pragmática, função social da escrita. Então, vocabulário, fonologia, fluência e pragmática. E aí eu estava avaliando essa criança, um protocolo que a gente usa há muitos anos, desde da minha dissertação de mestrado, mais de 20 anos que eu uso esse protocolo, depois ele foi atualizado, claro, né? E eu percebi que tudo que eu estava avaliando na criança, eu desenvolvia com a prática da literatura infantil, com a prática de leitura e contação de histórias. Então, todas as habilidades avaliadas como fonoaudióloga eram habilidades que eu trabalhava enquanto professora. E foi aí que, então, surgiu a ideia de fazer esse curso, Literatura e Linguagem, para que os professores saibam que o que eles estão fazendo em sala de aula repercute diretamente na linguagem que será avaliada pelo fonoaudiólogo. O objetivo do curso não é dar mais trabalho para o professor, delegar funções, mas sim validar um trabalho que já é feito e que muitas vezes nós não nos damos conta do leque que se abre na vida da criança. Então, vamos começar a aula. Eu acho que eu não deixei. Então, vamos retomar a gravação aqui, que agora eu consigo compartilhar. Deixa eu ver se eu abro o arquivo certo. Então, literatura e uso social da linguagem. Aqui no consultório eu chamo essa habilidade de pragmática. Vamos começar com esse vídeo aqui. Quem tem a minha idade vai se recordar. Bom dia, minha família que me ama. Isso vai acabar agora. Eu já estou por aqui com esse negócio de não é a mamãe. Eu não sou sua mãe, eu sou seu pai. E você só tem um garoto. E é assim que você vai me chamar, de papai. Agora diga papai. Diga papai. Muito bem. Vamos lá. Agora diga pá. Diga pai. Pá. Pai. Papai. Pradinha. Papai. Ele me ama, eu veja só. Versão brasileira. Então, o que está acontecendo aí? Como eu falei na aula sobre vocabulário, a gente não aprende as palavras falando, repetindo, né? Então, fala papai, 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 né? Não é assim, a gente vai aprender a repetir,
mas não necessariamente o sentido da palavra e o uso social da palavra. Nós falamos por uma razão. Nós falamos para nos comunicarmos e nossa fala tem que ter sentido. Nós não somos papagaios para ficar só repetindo. Ele, quando estava falando papai, 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 não estava fazendo uso social da fala, da linguagem. Mas, quando ele repetiu não é a mamãe, ele estava fazendo uso, porque ele estava provocando, ironizando, tirando um sarro do pai. Então, ele conseguiu fazer o uso da linguagem de uma maneira social, de uma maneira aceita na sociedade, cumprindo a função da linguagem. Então, o que é pragmática? São as funções comunicativas, a maneira como as crianças vão expressar as suas intenções. É como a criança percebe e responde à comunicação e como a criança coopera na interação e na conversação, que são as trocas de turno. Então, vocês viram que em nenhum momento aqui eu falei de fala. Quando a gente lê, expressar intenções, responder à comunicação, trocar turno, inconscientemente nós somos levados a pensar na fala. Mas não, a função social da linguagem, ela começa muito antes da fala. Então, eu não preciso ter palavras, eu posso me comunicar gestualmente, eu posso me comunicar pelos olhos, eu posso comunicar com uma expressão facial, com um movimento corporal, e tudo isso é função social da linguagem, não da fala. Então, quais são as funções comunicativas? Para que a gente tem linguagem? Para pedir objetos, aua, para água, para pedir ação, dá, para pedir colo, por exemplo, né? Protesto, né? A gente vai dar uma sopinha para a criança, para exibir. Então, quando pega um brinquedo e mostra, para fazer um comentário, aí já é oral, já é fala, né? Para nomear as coisas e, finalmente, para construir uma narrativa, para conversar de fato. E os meios de comunicação podem ser verbal e ou gestual. Então, só para contextualizar. Aqui no consultório, eu faço uma brincadeira, um jogo, uma atividade com a criança, e eu vou verificar se ela está se comunicando. E aí a gente vai contabilizar se a criança está iniciando a comunicação, ou se ela está apenas respondendo a comunicação iniciada pelo outro, ou seja, se ela é proativa na comunicação, se existe uma predominância no tipo de comunicação, é a criança que só pede, é a criança que só protesta, né? Então, no caso da criança autista, a gente pode ter muito o protesto, de você oferecer um objeto, a criança sair de perto, ou de você tirar um objeto, a criança gritar e se jogar no chão. Então, predominantemente o protesto em algumas crianças, ou a criança que fica só nomeando mesmo, né? Repetindo o nome das coisas. E tem criança que vai contar lá a história, uma narrativa, mas não é para o outro, é para si, consigo mesma, né? Então, não dá para ela dizer que está exercendo uma função social da linguagem. Se ela está construindo uma narrativa que não faz um sentido para o outro, que não tem a função de comunicar, então não está exercendo a função social. Por isso que a criança que fala todos os números de telefone, da nossa antiga lista telefônica, né, ou dos contatos do celular dos pais, ou fala todas as capitais de países, estados do planeta, só vai fazer sentido se tiver uma função social.
Então, tem que falar para alguém, tem que falar com quem? Com alguém e tem que fazer sentido. Para quem está falando e para quem está escutando. Como que nós começamos a exercitar essa função comunicativa? Então, com os nossos comportamentos mais primitivos. E a criança chora, a mãe amamenta. A criança chora, a mamãe troca a fralda. Essa criança está começando a entender que aquele som que ela faz, que é o choro, vai trazer uma resposta de alguém, vai trazer o conforto, e isso eles aprendem bem rapidinho. Depois nós temos a situação da troca de fralda, dá para perceber que essa criança está olhando bem nos olhos do adulto, então o contato visual é algo assim, primordial para ser observado desde bebê, se a criança busca o rosto do outro, se ela faz o contato visual, é uma das funções sociais da linguagem e da comunicação, que está mais assim em alta, para que nós estejamos atentos a isso. O apontar, se a criança está pedindo alguma coisa, e aí eu vou ajudá-la no desenvolvimento se eu der o que ela quer, mas sempre acompanhado de uma ação verbal. Então, a criança aponta, eu dou o bichinho que ela quer, por exemplo, a pelúcia, e eu falo, você quer ser ursinho? Não precisa ficar ursinho, ursinho. Né? Você quer o seu urso? Pega o seu urso, olha aqui seu urso. E aos pouquinhos, quando essa criança tiver condições motoras para isso, incentivá-la, ela própria, a pegar. Ou, né, dessa maneira, dando uma devolutiva, você vai estar incentivando a criança a falar o que ela quer. Depois uma mãe brincando aí, provavelmente de cantiga com a criança, batendo palminha, fazendo ações juntas, motoras e linguísticas. E outra foto onde mãe e filha estão conversando, olhando mesmo, olhos nos olhos, um contato visual bem intenso. Aí, outro momento coruja, vamos prestar bastante atenção aqui, é um vídeo que não tem fala da criança, mas será que está tendo uma função social? Fala, oi, pessoal! O Miguel tá bravo? Muito bravo. Quantos aninhos o Miguel tem? 1 aninho. Agora fala tchau, pessoal. Tchau, beijo. Então, aqui nesse vídeo, o que nós temos? Nós temos um vocabulário receptivo. Então, o Miguel, ele compreendeu a consigna, compreendeu a orientação, a ordem verbal mesmo, que foi dada, mas, principalmente, ele respondeu a elas. Então, faz o tchauzinho, o oi pessoal, né? Quantos aninhos o Miguel tem? Então, está havendo uma comunicação, e ele não falou nada, nada. Mas, nesse momento, a linguagem está exercendo o seu papel social, a sua importância social, está tendo uma conversa. E as ordens foram totalmente descontextualizadas. Oi, pessoal, quantos anos tem? Dá tchau, manda beijo. Não era uma coisa assim que fazia parte de um mesmo contexto, eram coisas separadas. E houve uma função social. Por quê? Se fosse só uma repetição, né? Dá tchau, manda beijo, né? A gente não ia perceber essas outras reações, o sorriso, o balançar do corpo. Então, tem tem outros comportamentos que acompanham e que mostram para a gente que não é algo mecânico, tá? E onde entra a literatura nessa história? E aí, só lembrando que agora essas gravações são
assim, um resumão mesmo, tá? Porque o que a gente tinha que falar mais importante nós já falamos no presencial, então para não ficar desgastante, para não ficar falando o mais do mesmo, então são resumões bem enxutos mesmo do que a gente conversou, até porque não tem a participação de vocês, que foi tão bacana. Onde entra a literatura nessa história? Vamos ver onde que entra a literatura na pragmática, ou seja, na função social da linguagem. Então, só lembrando que eu entendo literatura infantil como o material que tem escrita. Aqui, eu até falei naquele dia, eu não encontrei. Queria muito ter encontrado um vídeo de uma pessoa contando história para uma criança com uma deficiência motora importante. Mas eu não encontrei, então eu trouxe da música, até porque a sala de leitura interativa ela é dividida entre blocos de literatura e música, né? E como eu falei na outra aula, a nossa fala durante a leitura, durante a contação de histórias, ela deve ser bem rica de variação de melodia, variação de entonação. A nossa fala deve ser musicalizada, de maneira que a nossa fala seja quase que um instrumento musical, muito rica de movimento facial e de entonação. Tá bom? Vamos ver a reação dessa criança que não tem como dar uma resposta verbal, que oferece pouquíssimas respostas gestuais. Vamos ver se a linguagem, nesse caso a linguagem musical e não a linguagem linguística, né? Vamos ver se a linguagem musical vai exercer alguma função social na vida. Muito curto, mas de tanta riqueza, o corpo não consegue responder, mas o rosto e a vocalização dizem tudo. Está havendo uma comunicação através do som da voz, né? O som vocal, que não são palavras, é uma vocalização, e do contato visual. A linguagem está exercendo, sim, uma função social, mas, infelizmente, nós não temos condições, na maioria dos casos, de mensurar as respostas dessas crianças. A comunicação alternativa, através de pranchas, de direcionamento dos olhos, computadores, enfim, não é algo acessível a uma larga escala, e então, assim, essas crianças acabam não tendo validadas as suas respostas, mas eles oferecem respostas, nós é que não temos condições de validar. Então, vamos pensar numa maneira da literatura, e mais uma vez eu vou usar esse termo, da literatura democratizar as respostas das crianças, a participação das crianças, da leitura, ela ser uma maneira de, como que eu posso dizer, de atingir a todos e de permitir a participação de todos. Então, no caso da literatura, quando nós estamos lendo um livro, contando uma história, ela vai proporcionar o contato visual, como foi visto, mesmo com aquelas crianças com uma deficiência motora bem importante. Então, se você está investindo no contato visual com seu aluno, você já está trabalhando a função social da linguagem. Você vai buscar o interesse, né, pelo interlocutor.
Então, no caso da criança autista, com a sua contação de histórias, você vai tentar trazer o interesse da criança para você. No meu caso, eu não gosto de usar fantasia, eu uso, sim, fantoches, alguns recursos visuais, e a fantasia eu acho que assusta algumas crianças, e tira na minha opinião, tira o foco do verdadeiro objeto de interesse que deveria ser o livro, e aí acaba trazendo foco para mim. Então, mas no caso das crianças autistas, um recurso visual se faz, sim, importante, e se você conseguir trazer a atenção dele para você, você está trabalhando a função social da linguagem. Por que que a literatura atende a todos igualmente, os verbais e os não verbais? Porque você vai, lógico, você vai ler, vai contar história, então você vai provavelmente atender, ter uma atenção se não todos, muitos dos alunos, mas você vai proporcionar a participação através de gestos, de movimentos. Ah, mas a criança não se mexe. Tá, a gente vai falar isso na linguagem não verbal depois, lá no final. Mas se a criança está fazendo barulho da chuva, shh, e aquela criança com uma paralisia cerebral importante não consegue fazer, com certeza vai ter um estagiário, um agente educador, alguém para auxiliar essa criança, que pode tentar, assim, pegar a mãozinha dela e fazer o barulho do lado, bem do ladinho do ouvido da criança. Ou se você está fazendo uma contação de história que as crianças balançam um paninho, essa criança pode, sim, ter um paninho nas mãos dela também. No caso eu contei uma história que tinha que ter a batida das tampinhas, né, ou de um Lego, né, a criança autista, eu dei na mão da criança, a criança não fez uso da maneira como a gente esperava, então eu peguei na mão dessa criança autista e consegui dar algumas batidas no ritmo, não ficou muito tempo pelo toque, assim, ela não gostou muito, mas teve sim uma participação. E quando você conta a história e você proporciona a chance deles participarem de alguma maneira, você está estimulando todas as funções comunicativas e a troca de turno. Então, agora eu falo, depois vocês fazem o barulho. Agora eu falo, depois vocês vão dar o grito de horror. Então, você está fazendo a troca de turno, de conversa, diálogo. Diálogo mesmo que não seja falado. Vamos ver aqui uma situação de troca de turno. Ele ligou o botão da imaginação e pensou que ele estava numa partida, numa final de campeonato, que ele era o craque, que a galera estava gritando o nome dele. Então ele começou, vai para a direita, vai para a esquerda, ele mira, ele chuta e... Sabe o que aconteceu? Foi esse barulho, ó. Ele chuta aí, flat. Não foi bom, foi flat. O que caiu? Virou a bola? Menino caiu? Quem será? Quem será? Será que ele machucou? Quem será que está com a razão? Então, as crianças que são bem desenvolvidas na fala, elas criaram hipóteses, conseguiram expressar essas hipóteses. Nossa, ele caiu, ele machucou, conseguiram antecipar algumas coisas, conseguiram participar. Mas as crianças que não são ainda, que não têm a fala bem desenvolvida, eles participaram, se eles conseguiam, gritando gol! E depois o barulho que não era na verdade gol, né? Era o barulho do vaso caindo, plaft. E aí eles conseguiram
E então, assim, todos participaram, todos, sem exceção. Quem conseguia falar mais, falou mais. Quem ainda não tinha condições, falou menos, mas todos participaram da leitura de histórias, da contação de histórias. E aí aqui, algumas situações novamente, né, onde a função social da linguagem, se eu falei alguma vez função social da escrita, me perdoem, porque muito Vygotsky na cabeça aqui, a função social da linguagem. Então, nós temos o bebê, provavelmente encantado com a fala da professora, nós temos crianças fazendo careta, eu faço muito isso com eles, né? Olha, o bichinho, né? Sei lá, o elefante ficou bravo, como é que faz cara de bravo? Como é que faz cara de feliz? Como é que dá gargalhada? Então, assim, muitas caras e bocas, e aí eles vão também ganhando toda uma consciência corporal. A função social, novamente, quando um conta para o outro da história. E é isso, assim, a função social, ela está presente em toda a aula de literatura, toda a contação de história, e, como eu falei mais uma vez, e eu vou falar todas as vezes, o quanto ela é acessível e permite a participação de todos. E é isso. Daqui a pouquinho eu volto para falar sobre a fonologia e a fluência.